Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito, pensado e idealizado para você, estudante do ensino público, sendo você do ensino fundamental, do ensino médio, universitário, pesquisador, curioso da matéria. Você é muito bem-vindo aqui entre nós, tá ok? Desde já, peço por favor o seu like, a contribuição da sua inscrição, né? Que você que costuma assistir os conteúdos aqui do professor e que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, fortaleça essa corrente, vamos juntos mostrar para o YouTube a importância, a relevância dos conteúdos que eu trago aqui para vocês, para auxiliar o seu desenvolvimento estudantil, o seu desenvolvimento crítico, intelectual. São conhecimentos de erudição, então, é de suma importância para motivar o meu trabalho e para que eu continue aqui, sempre postando mais vídeos de história, filosofia, sociologia, geografia e em breve novidades aqui. Mas eu dependo da sua audiência, eu dependo do seu like, eu dependo de sua inscrição, dependo que você compartilhe os conteúdos do canal com seus colegas, que se em algum momento esse conteúdo é interessante, é útil para você, pode ser útil para uma outra pessoa também, então não custa nada, tá certo? Hoje, módulo de história, tá? Antiguidade não, perdão, Idade Média, certo? Porém, hoje nós vamos tratar do islamismo, o nascimento do islamismo, certo? Dentro ainda daquele contexto de sistema feudal, já tenho na playlist aqui do canal 2 vídeos sobre o sistema feudal, o que é o sistema feudal e o cotidiano da Europa feudal. E o islamismo ele entra como paralelo. O islamismo ele acontece no Oriente Médio. Então ele é do mesmo período histórico do sistema feudal, que é Idade Média, certo? Então, gente, eu começo a aula de hoje, a videoaula de hoje, com algumas perguntas, certo? Porque muitas vezes, quando falamos em Islã ou islamismo, há uma grande generalização e confusão sobre as crenças, modo de vida, obrigações religiosas, o país que professa essa religião, equívocos, né, entre os termos árabe, muçulmano e islã. Tudo isso é devido à falta de instrução, falta de conhecimento, por vezes até falta de curiosidade, resistência, isso é necessário que se diga. Muitas vezes nós temos resistência em se dar a conhecer a cultura do outro, sem antes se nos darmos, né, a preconceitos e a resistências que nos levam a esses equívocos, certo? Mas estamos aqui para poder quebrar esses paradigmas. Antes de julgar, nós precisamos conhecer os dois lados da moeda. E por diversas vezes, quando você conhece as duas faces da moeda, você se abstém de julgamento. Então a única forma de você não julgar a cultura do outro, de você não julgar a fé de uma outra pessoa, a religião, a crença, em defesa da sua, independente qual seja, para lhe livrar do preconceito, para lhe livrar do julgamento, você necessita conhecer a cultura do outro. Se permita a conhecer a cultura do seu outro, da outra pessoa, né? Aquela pessoa que está diante de você, que por vezes você condena, você critica, você ignora. Não falo isso só em questão do islamismo, né? Mas por muitas vezes cristãos que por denominação religiosa são preconceituosos entre si. Católico não gosta de evangélico, evangélico não gosta de católico, e aí dentro do protestantismo, né, assembleanos, presbiterianos e por aí vai, existe uma contenda muito grande em defesa da placa da sua religião. E no caso do Islã, do árabe e do muçulmano,
Isso é um pouco mais pesado quando entra a questão do terrorismo, certo? Então, antes de cair nessa falha do preconceito e do julgamento prévio, é necessário conhecer, certo? E as 3 perguntas que eu trago para iniciar essa aula é a seguinte: essas palavras são sinônimos? Islã, árabe, muçulmano, são palavras sinônimas? São palavras que querem dizer a mesma coisa? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: todo árabe professa a religião islâmica? E a terceira pergunta: todos os que professam o islamismo são árabes? Então é em cima desses 3 questionamentos que eu inicio a aula de hoje, tá? Então vamos conhecer a Arábia antes do islamismo. A Península Arábica, ou Arábia, é o berço da civilização árabe. Então, todo aquele que nasce na Arábia é árabe. Ela se localiza no Oriente Médio, região que tem a maior parte do território dominado por deserto, oásis, estepes, e é uma região com clima quente e árido. Essas condições geográficas marcaram o desenvolvimento econômico e cultural dos povos da antiga Arábia, sendo possível dividi-la em 2 regiões. Então a Arábia ela está dividida em 2 regiões, que é a Arábia Central e a Arábia do Sul. A Arábia Central, ou desértica, predominava o modo de vida dos povos nômades ou beduínos. Eles viviam da criação de camelo, carneiro, cabras e dependiam da água, que sempre é escassa, e dependiam também de locais de pastagem. Então, por isso eles eram nômades, porque eles viajavam dentro do deserto, à procura de água, à procura de pastagem pelos seus rebanhos. E esses nômades eram conhecidos como beduínos. Já na Arábia do Sul, ou Arábia Feliz, eram regiões banhadas pelo Mar Vermelho e o Oceano Índico. Formavam-se ali centros urbanos, onde se desenvolveu o comércio, principalmente o comércio de pedras preciosas e essências aromáticas. Então existe um contraste regional aí. Uma Arábia desértica e uma Arábia fértil. Os antigos povos da Arábia tinham uma organização social baseada nos laços de parentescos entre tribos de origem semita, que falavam diferentes dialetos árabes. Lembrando que povo semita são povo de origem do Noé da Bíblia, né? Então são os filhos de Sem, e Sem era filho de Noé. Tem vídeo lá na antiguidade que eu dou mais detalhes sobre essa genealogia. Devido às dificuldades de sobrevivência no deserto, eles desenvolveram o sentimento de que as necessidades do grupo eram superiores às necessidades do indivíduo. Esse era o lema de ordem entre os árabes do deserto. Dessa forma, as relações cotidianas apoiavam-se num estrito código de ética, em que os valores mais importantes eram o orgulho dos ancestrais, a lealdade à família, a lealdade ao clã e a lealdade à tribo, a virtude, a coragem, a honra e a generosidade, a proteção ao mais fraco e a hospitalidade. Então, todas essas qualidades, todos esses sentimentos, esse código de regra, de conduta, de boa convivência que eles desenvolveram no deserto, sendo o deserto um local de difícil habitação e sobrevivência. Então, eles precisavam um dos outros. Além disso, a vida cotidiana seguia as regras ditadas pelo costume ou sunna. Sunna é uma palavra árabe que significa caminho correto a ser seguido. E a sunna tinha como base as tradições ancestrais e a lei do talião. A lei do talião é a lei conhecida como olho por olho e dente por dente.
Se essa frase ela lhe soa familiar, é porque em algum momento você já leu a Bíblia. Essa frase ela está em um dos 4 primeiros livros da Bíblia. Se eu não me engano, está em Deuteronômio, quando Deus ele entrega a Moisés as leis divinas, né? Então, dentro dessas leis divinas estava a lei do talião, que era a lei que os árabes eles utilizavam, né, para resolver as suas demandas de conflito. Os antigos árabes eles eram politeístas. O panteão religioso era formado por 368 divindades, 368 deuses. Cada tribo cultuava um deus particular, o que lhe proporcionava um sentimento de coesão e unidade. Quando uma tribo cultua um único Deus, então aquilo dá um sentimento de união e compartilhamento. Alguns desses deuses, porém, eram cultuados em toda a Arábia, era um deus coletivo. Como exemplo, né, Al-Manat, Al-Uzá, Al-Alat, todos estavam subordinados, todos esses deuses estavam subordinados a um deus superior. E o deus superior dos árabes é Alá. E esses deuses, todos eles, eram cultuados na Caaba. A Caaba é uma grande pedra negra, tida como sagrada, e essa pedra está localizada na cidade de Meca. A Caaba é essa pedra negra aqui no centro. Com um pouco de observação, você consegue distinguir que são pessoas aqui ao redor prestando o seu culto. E na Arábia Antiga, aqui na Caaba estava a pedra sagrada, né, a pedra negra, além das 368 divindades. Além disso, os povos da antiga Arábia acreditavam em criaturas intermediárias entre o homem e as divindades, que eram os djinns ou os gênios. Então, entre o homem e os deuses estavam os djinns, os gênios. E esses gênios, esses djinns, seriam responsáveis pelas doenças, pelas epidemias, pela loucura, pela esterilidade e outros males que afligiam a população. Aquele nosso momento de crítica, aquele nosso momento de análise. Se na cultura árabe um gênio é propagador de males, doenças, adversidades, então aquele gênio da lâmpada de Aladim que concede 3 desejos, aquilo ali não coincide com a realidade. Ai, ai, eu adoro história. As tribos que se estabeleceram na Arábia Feliz criaram uma organização social mais complexa, fundando povoações que deram origem a diversas cidades. Entre as mais importantes estava Taif e Atrib ficou depois conhecida como Medina, já já eu explico isso, e Meca. A cidade de Meca está localizada na região do Hijaz, no entrecruzamento das antigas rotas das caravanas de comércio entre Damasco e Mesopotâmia, e percorriam toda a Península Arábica. Por sua localização, a cidade tornou-se um grande centro comercial, um entreposto comercial, um entroncamento de culturas para exercer comércio. A partir do século V, Meca foi dominada pela tribo árabe dos Coraixitas. Lembrando que árabe existem várias famílias e várias tribos. Então, uma tribo ela passa a dominar e exercer autoridade sobre aquela região. Seu líder a transformou num importante centro de adoração religiosa e de peregrinação ao reunir em um santuário a Caaba e as principais divindades cultuadas pelas tribos. Olha que interessante, o cara ele coloca naquela região todas as 368 divindades. Então, o cara que viajava até Meca para fazer comércio, ele teria a oportunidade de ali estar cultuando seu Deus.
e o local tornou-se sagrado para todas as tribos da Arábia, que para lá se dirigiam todos os anos em peregrinação. Na cidade eram proibidos conflitos e a violência, por isso as rivalidades entre as tribos ficavam temporariamente suspensas. A partir do momento que você entrava em Meca, você tinha que esquecer as suas demandas de conflito, porque aquela região era uma região sagrada, porque ali habitavam os deuses dos árabes. Mas isso aí era por uma questão religiosa ou para não prejudicar o comércio? Mais um questionamento do professor de história. Dessa maneira, Meca assumiu uma dupla característica: centro comercial e religioso. Os coraixitas, por sua vez, fortaleceram seu poder ao garantir as atividades econômicas e religiosas na cidade. Então eles uniram o útil ao agradável. A ordem estabelecida pelos coraixitas significava para os comerciantes das demais tribos a proteção do santuário e das transações comerciais. Religião e comércio. É bom que se diga isso, é bom que se atente para isso. Religião e comércio são duas entidades que andam de mãos dadas desde a antiguidade. Foi nesse contexto que surgiu Maomé, que para os árabes, Muhammad, e suas pregações que dariam origem a uma nova religião, e essa religião foi o Islã ou islamismo. Maomé nasceu na cidade de Meca por volta de 570. Ele pertencia a uma família do clã Hashemita, que era um ramo menos poderoso da tribo dos Coraixitas. Que dado interessante. Maomé, de forma direta, ele pertencia aos Coraixitas. Então isso significa que ele teve total acesso, contato e conhecimento do que estava acontecendo em Meca. Anote isso aí. Ele perdeu sua mãe aos 7 anos, sendo então adotado por uma família de comerciantes. Desde jovem, acompanhava seu irmão adotivo em caravanas comerciais pela região, até se tornar ele próprio um mercador. É possível que nessas viagens, além das atividades comerciais, Maomé tenha entrado em contato com o judaísmo, o cristianismo e crenças politeístas da Arábia. Claro, porque se aquela região era um entreposto cultural e comercial, pessoas de toda parte da Arábia se encontravam ali. Então é lógico que ele teve contato com culturas adversas à sua. Segundo dado para ser anotado. Segundo a tradição islâmica, em 610 aos 40 anos, Maomé teve sua primeira revelação divina na caverna de Hirá, próximo a Meca. Enquanto meditava, o anjo Gabriel lhe apareceu e anunciou: Maomé, tu és o profeta de Deus e sua missão é pregar a fé num único Deus. Inicialmente, Maomé confiou a revelação apenas a familiares próximos e, por volta de 613, decidiu tornar público a mensagem de Deus. Assim, dirigiu-se à colina de Safá, diante do santuário da Caaba, para anunciar a existência de um único Deus, condenar a idolatria e o politeísmo e declarar-se o único mensageiro de Deus. No início, os ensinamentos e as pregações de Maomé estiveram limitados a um pequeno grupo de jovens da tribo dos Coraixitas. Jovens, né? Ele não foi pregar primeiro aos idosos, aos veteranos, aqueles que tinham mais experiência do que ele. Primeiro ele... Olha que estrategista. Primeiro ele vai falar com as pessoas que entendem aquilo que ele diz, as pessoas com a mesma mentalidade que a dele. Além de mercadores e artesãos e escravos. Mercadores e artesãos. Tá, comércio. Escravos, pessoas que anseiam por liberdade. Certo. À medida que o número de seguidores foi crescendo, as principais famílias dos Coraixitas começaram a se sentir ameaçadas, porque em algum momento ele sentiu que estava perdendo poder. Como a pregação de Maomé condenava o politeísmo e a idolatria na Caaba, os líderes coraixitas temiam perder o seu poder político, temiam perder os lucros obtidos com as peregrinações ao santuário.
Dessa forma, Maomé e seus seguidores passaram a ser duramente perseguidos. Então, todo momento da história em que um poder político está consolidado, ele se sente ameaçado, ele vai fazer de tudo para se manter no poder. Em 622, Maomé decide migrar para Yatrib, mais tarde conhecido como Medina. Lembra lá no início que eu falei sobre a cidade de Medina? Então, Medina é a cidade do profeta, é a cidade das peregrinações de Maomé, no seu período de perseguição. Esse episódio, conhecido como Hégira, migração ou exílio em árabe, inaugurou uma nova fase na aceitação do Islã como religião única na Península Arábica e de sua expansão, principalmente por meio da jihad, que em árabe significa esforço. Por sua importância para o Islã, a Hégira foi adotada como o ano 1 do calendário muçulmano. Quando eu falei de periodização, lembra que eu falei dos calendários? Se você não se lembra, tem lá vídeo na playlist falando sobre isso. Que cada religião tem o seu calendário e um marco como o seu dia primeiro. No judaísmo, nós temos como dia primeiro a criação do mundo. No cristianismo, como dia primeiro é o nascimento de Cristo. E no Islã, o dia primeiro é a Hégira. Os coraixitas, por exemplo, cederam às pregações de Maomé, ao perceber que a aceitação da nova crença poderia ser positiva para a manutenção do seu poder e de seus negócios. Eles observaram que poderia ser positiva ou porque eles estavam perdendo o comando, perdendo o controle, então era melhor aceitar a autonomia religiosa que Maomé estava pregando. Mais um ponto de questionamento. Nesse contexto, estabeleceu-se em Medina uma nova ordem social e política com a formação da comunidade islâmica, a Ummah. Meca preservou sua importância econômica e religiosa, agora como centro de peregrinação da nova fé. A Caaba, após ter seus ídolos destruídos e o santuário purificado, continuou sendo um centro sagrado, porém com outro significado. Que significado é esse? Não existe mais o politeísmo e a idolatria, mas e sim o monoteísmo. Na tradição muçulmana, esse cubo negro teria sido construído por Adão. Adão, o primeiro homem, supostamente criado por Deus, do pó da terra. E esse cubo construído por Adão foi destruído pelo dilúvio e reconstruído por Abraão e seu filho Ismael, para guardar a pedra negra trazida pelo anjo Gabriel. Em Meca também anunciou os fundamentos da fé islâmica, a unicidade de Deus, a crença na ressurreição e no dia do juízo final. Também foi determinadas as orações e a purificação da alma. E na cidade de Medina, o profeta estabeleceu a oração sagrada da sexta-feira e determinou que ela deveria ser feita com o fiel voltado em direção a Meca. Os ensinamentos transmitidos por Alá a Maomé foram reunidos após a morte do profeta em 632 em um livro sagrado, conhecido como Alcorão. Então, se você pensa que a Torá judaica e a Bíblia cristã, seja ela protestante ou católica, é o único livro de fé cristianista e monoteísta, apresento a você a Torá islâmica, que é tão radicalista quanto. É necessário que se diga. Atualmente, o islamismo agrupa mais de 1 bilhão e meio de fiéis no mundo todo. Na Ásia, o Islã é a religião predominante nos países do Oriente Médio, menos Israel, porque lá se opera o judaísmo. No Afeganistão, no Paquistão, na Indonésia, em Bangladesh, na Malásia e na maior parte dos países asiáticos da antiga União Soviética. Lá se professa o islamismo. Na África, o Islã é a religião mais professada nos países árabes do norte do continente e na chamada região do Sahel, onde estão Chad, Mali, Sudão, Senegal, entre outros países.
Na Europa, os muçulmanos predominam na Albânia e na Bósnia-Herzegovina. Mesmo não sendo predominantes, o Islã tem muitos seguidores na China, na Rússia, na Índia, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Brasil. Embora não sejam maioria, mas eles existem também nesses países. Isso significa que milhões de pessoas nesses países, mesmo não sendo árabes, são muçulmanos. Entretanto, quase 9 milhões de árabes que vivem no Egito são cristãos. Então, portanto, e para finalizar, nem todo árabe é muçulmano, porque árabe, por natureza, é aquele que nasceu na Arábia, mas ele pode, possivelmente, não professar o islamismo como religião e por isso não ser muçulmano. Da mesma forma, nem todo muçulmano é árabe. Ele é muçulmano por professar a fé islâmica, mas ele não era árabe por não ter nascido na Arábia. Entende a grande questão? Como o conhecimento é importante, eu acredito que no vídeo de hoje eu posso ter sanado muitas das suas dúvidas e muito do preconceito, né? O preconceito. O conceito prévio, o conceito sem conhecimento. Agora você tem conhecimento. Ok? Turma, esse foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido útil e produtivo a todos vocês e até uma próxima.